Focos da doença em outros países acende sinal de alerta para a influenza aviária no Brasil. No quadro Temática, o editor do programa Resenha comenta sobre o ato cooperado ou cooperativo. Sescope Nacional apresenta os resultados alcançados em 2021. No quadro Gente que fez e gente que faz o agronegócio, a história de Cláudio Costa. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento: Sicoob, mais que uma escolha financeira. Fertilizantes Fecoagro, o adubo do cooperativismo catarinense. Sescope Nacional, somos Coop em Santa Catarina. O avanço da gripe aviária em mais de 30 países da Europa, na Ásia e nos Estados Unidos deixa o Brasil em estado de alerta. O país é livre da doença, nunca registrou um caso da influenza aviária. A cadeia inteira, desde produtores até a indústria, redobram cuidados para evitar o problema que seria catastrófico. Veja na reportagem do programa de TV ND Agro o que o estado de Santa Catarina faz para manter o vírus da influenza bem longe de suas fronteiras. Nenhum veículo entra na propriedade sem antes passar pelo arco de desinfecção. Um sistema é acionado automaticamente para limpar carros e caminhões. A área da granja é cercada e telas de proteção impedem a circulação de animais domésticos ou silvestres no local. Somente o produtor e técnicos podem entrar na granja. E ainda assim precisam tomar banho e trocar de roupa. Essas são só algumas das normas de biosseguridade que o avicultor Renato Van Bommel de Águas Mornas cumpre à risca para evitar a contaminação das 40 mil aves que ele produz. Nós somos cobrados não só pela empresa, principalmente pela empresa, mas também pela SIDASC. Então a gente tem que ter todos os aviários são cercados, pelo menos 5 metros de distância com tela. Para entrar na granja tem uma caixa de cal que a gente precisa cuidar e precisa sempre estar colocando o pé para evitar de levar algum tipo de problema de fora para dentro. Então a gente tenta fazer tudo que é possível, né? Os cuidados são muitos e todos os milhares de avicultores catarinenses estão atentos às regras rigorosas. Eles são orientados e fiscalizados. Uma das doenças mais perigosas que pode colocar em risco a produção é a influenza aviária, também conhecida como gripe aviária. O Brasil nunca registrou casos da influenza, mas o sinal de alerta acendeu recentemente com registros da enfermidade em países da Europa, Ásia e do Hemisfério Norte, como Estados Unidos. Com o perigo rondando o país, a Associação Brasileira de Proteína Animal intensificou as campanhas para reforçar os cuidados nas propriedades avícolas. Temos na ABPA o Grupo Especial de Prevenção de Influenza Aviária. Tem um monitoramento que faz campanhas todas as semanas, mandando pela internet, mandando pelas integrações para os nossos produtores que reforcem o seu cuidado. Existe risco? Existe. Mas existem maneiras de evitar que isso aconteça, como a gente fez nos últimos 40 anos. A influenza aviária é uma doença viral altamente contagiosa que afeta várias espécies de aves domésticas e silvestres. E essas aves, uma vez contaminadas, podem espalhar o vírus rapidamente. Se por uma eventualidade ela entrar na avicultura brasileira, vai causar um caos. Será um desastre para a indústria avícola brasileira. Os números são de bilhões, né, de prejuízos econômicos. A partir do momento que se detecte um foco no Brasil, todas as exportações são bloqueadas. Os sintomas nas aves infectadas são de fácil identificação. Ela inicia em um período curto de tempo, algumas horas, um dia, 2, todas as aves manifestam essa mortalidade, essa dificuldade de locomoção, problema respiratório e principalmente hemorragias em muitos órgãos. Na eventualidade de entrar, imediatamente fazer erradicação, eliminar as aves doentes e eliminar aquilo que estiver ao redor do plantel para que evitar a disseminação. Os cuidados e ações preventivas vão além das propriedades dos avicultores. Uma das portas de entrada do vírus influenza são as milhares de aves que migram para o Brasil para se alimentar quando esfria lá no hemisfério norte. Elas param nos chamados sítios de aves migratórias. São 20 no país. 2 ficam em Santa Catarina.
um na foz do rio Itajaí, em Tijucas, e o outro na foz do rio Araranguá, no sul do estado. Nesses locais é feito um trabalho intenso de monitoramento das aves para identificar e combater qualquer problema que possa ameaçar a produção e colocar em risco as pessoas e a economia. Produtores, indústria, governo, todos devem agir como guardiões do estado. Ao voltar de uma viagem, primeiro não traga nenhum tipo de carne de animal, né? Não é que a carne transmita, mas se pode trazer alguma coisa que ofereça risco. Então, a primeira coisa é não trazer. O segundo ponto é sempre fazer um vazio de pelo menos 72 horas para ter contato com aves no Brasil. Pegar toda a roupa que você levou para a viagem, roupa e calçado, e higienizar. Mochila, malas, tudo isso, higienizar. E só depende da gente fazer o nosso tema de casa e manter livre. Sempre tem a ver com todo mundo quando eu tenho uma atividade como a avicultura, que emprega 4 milhões de pessoas direta e indiretamente, 500 mil trabalhadores de chão de fábrica e mais de 120 mil famílias produtoras. Traz 10 bilhões de dólares, mais de 50 bilhões de reais de receita cambial para exportação. Então, quando isso tem a ver com todo mundo. Temática: análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo. Apoio Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E no quadro Temática desta sexta-feira, Celívio Holtz, editor do programa Resenha do Cooperativismo e Agronegócio, comenta agora sobre o ato cooperado ou ato cooperativo. A definição do ato cooperado ou ato cooperativo está contemplada na Lei 5.764 de 71, que regula o sistema cooperativista no país. Sendo assim, disposto em seu artigo 79, parágrafo único, denominam-se atos cooperados os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas, e pelas cooperativas entre si, quando associadas para a consecução dos objetivos sociais. No parágrafo único, esclarece que o ato cooperado não implica operação de mercado nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria. Para determinar a totalidade do ato cooperado, existe a necessidade de três elementos: a cooperativa, o associado e os objetivos sociais. A falta de um desses elementos torna incompleta a formalização do ato cooperado. Avançando no raciocínio, vamos imaginar um triângulo. Em cada ponta, o ângulo, coloca-se 3 situações práticas: o associado, a cooperativa e o mercado. Sempre que o associado estiver em uma das pontas do triângulo e a cooperativa atender aos objetivos sociais previstos em seu estatuto, afirma-se que se completa o ato cooperado. Neste mesmo sentido, pode-se considerar nas atividades da cooperativa a compra no mercado para fornecimento aos cooperados como negócio meio, repasse destes produtos aos cooperados como negócio fim, entrega da produção do associado à cooperativa como negócio fim, a venda pela cooperativa do produto do associado como negócio meio. A presença do associado em um dos polos desses ciclos operacionais, caracterizando o negócio fim, é de importância capital para a conceituação de determinada atividade como ato cooperado. As relações econômicas entre a cooperativa e seus associados não poderão ser entendidas como operações de compra e venda, considerando-se as instalações da cooperativa como extensão do estabelecimento do cooperado. O ato não cooperado é aquele praticado pela cooperativa sem a participação direta do associado ou aqueles atos alheios aos objetivos sociais da cooperativa. Em termos figurados, a falta do associado
não completa as pontas do triângulo comercial, mesmo que exista o chamado negócio fim. Conceituado o ato cooperado e não cooperado, chega o momento de analisar as questões tributárias aplicadas ao ato cooperado. A Constituição Federal de 1988 diz que cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre o adequado tratamento tributário ao ato cooperado praticado pelas sociedades cooperativas. Mas este tema ficará para o próximo comentário. Um grande e cooperado abraço para você. Então fique ligado nos assuntos que teremos depois do intervalo comercial. Sescope Nacional apresenta os resultados alcançados em 2021. No quadro Gente que Fez e Gente que Faz o Agronegócio, a história do produtor Cláudio Costa. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Sicoob, Fertilizantes Fecoagro e Sescope Nacional. A Fecoagro de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A Central de Negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a Fecoagro, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro. A união de pessoas. Gente que não é só cliente, é dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco nem fintech. É inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Aí, a explicação. Tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento, potencializa a germinação da planta dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem. A nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade Fecoagro. Agricultor, em época de elevação dos custos de produção e escassez de fertilizantes, o caminho é aumentar a produtividade para não perder lucratividade. Fertilizantes especiais com tecnologias de ponta aumentam o rendimento na lavoura. A linha Nobre de adubos da Fecoagro assegura maior produtividade na mesma área. Os fertilizantes Nobre atendem a todas as culturas. O Cooper Animais e o Cooper Pasto são produtos diferenciados que ajudam você a economizar. Peça Nobre na sua cooperativa. Tenha garantia Fecoagro. A Fecoagro disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da Fecoagro. Peça já na sua cooperativa. Quem unir aquilo que é oposto vai prosperar. Individual e coletivo, econômico e social, produtivo e sustentável. A sacada é essa: unir e incluir. Somos diferentes e por estarmos juntos somos mais fortes. No último ano, o Sescope fez muito pelo desenvolvimento do cooperativismo. Atuou no desenvolvimento organizacional, na profissionalização das COPs, em frentes de responsabilidade socioambiental, gestão de pessoas, difusão de conhecimento e muito mais. 2021 foi um ano de muito desenvolvimento para o COP. E tudo está registrado no relatório de gestão do Sescope 2021. Fortalecemos a cultura cooperativista, aprimoramos o desenvolvimento organizacional, contribuímos para a profissionalização das cooperativas, atuamos em frentes de responsabilidade socioambiental e na difusão de conhecimento e pesquisa.
Também aprimoramos a gestão nacional e estadual para responder a um cenário cada vez mais dinâmico e inovador, e a gestão de pessoas com foco em resultados. Tudo isso e muito mais você confere no relatório de gestão do Sescop 2021. Gente que fez e gente que faz o agronegócio. Oferecimento Sistema Faesc Senar, unindo a classe produtora rural. Das salas de aula para o campo. Assim foi a trajetória do produtor que vamos conhecer hoje no quadro Gente que fez e gente que faz o agronegócio. Repórter Sebastião Garcia foi buscar essa história no município de Morro Grande, no sul de Santa Catarina, e conta agora pra gente. Acompanhe. A trajetória de um professor que nunca abandonou a agricultura e que, com a mulher, fez da atividade leiteira o principal negócio na propriedade. Hoje eu estou em Morro Grande, no sul de Santa Catarina, e essa é a propriedade do Cláudio e da Edneia. E é a história deles que nós vamos conhecer juntos agora. A gente vem de uma família humilde, simples, né? Sempre trabalhou na roça, né, como agricultor, né? E meu pai sempre dizia assim, tem que estudar. Cláudio seguiu à risca os conselhos do pai. Estudou, se formou em magistério e virou professor. Lecionei por 5 anos e meio. A sala de aula foi só um dos locais de trabalho do Cláudio. Ele já trabalhou na vigilância sanitária do município onde mora, foi fiscal sanitarista e até se aventurou pela política. Acabei candidato a vereador na época, mas não me elegi. Depois das eleições, Cláudio assumiu um cargo de direção na prefeitura de Morro Grande e foi inclusive secretário de saúde do município. Lá eu ganhava um extra e era onde que a gente incrementava a renda familiar, né? Apesar das experiências profissionais lá fora, Cláudio faz questão de dizer que nunca deixou o campo. Essa é a trajetória, mas sempre com os pés na agricultura, focado na agricultura, sempre ajudando meus pais. Os pais do Cláudio plantavam fumo. Hoje eles estão aposentados, moram na cidade. Ele tem 3 irmãos. Só a irmã está no campo como ele. Foi no tempo em que era professor que Cláudio conheceu a Edneia. Na verdade, eles já se conheciam desde crianças. As famílias moravam em comunidades próximas uma da outra. O Cláudio morava aqui em cima, aqui a 1 quilômetro de distância, e eu morava a 2 quilômetros aqui para baixo, a gente já se conhecia. Edneia é de uma família de produtores de arroz e de fumo também. E ela também tem 3 irmãos. Um deles estudava na escola em que Cláudio dava aula. E foi lá, na escolinha do interior, que eles se aproximaram. Edneia fazia bolos, preparava o lanche para as crianças da escola. Até que um dia... Teve ali alguma confraternização. E depois dessa confraternização ali houve um entrelaço, né? E foi aonde a gente começou a conversar e a gente está junto até hoje. 1 ano e meio depois daquele encontro, eles estavam no altar. Era 8 de maio de 1999. Depois de casado, Cláudio deixou a escola e passou a se dedicar só à agricultura. Eles moravam numa casa que era do pai dele no início. Depois adquiriram uma outra e, nesse tempo, eles trabalhavam com fumo. E trabalharam por um bom tempo, apesar das dificuldades. Foram mais de 10 anos com a cultura. A gente plantava cerca de 110 mil pés de fumos. 100 mil, 110 mil pés de fumo é bastante. Tinha que tecer tudo, depois botar, carregar tudo. Era mais trabalhoso, né, Sebastião? Nossa, bastante dificuldade. Foi nessa época e com muito esforço também que eles conseguiram comprar essa propriedade onde moram hoje. R$75 mil na época. Pouco mais de 3,5 hectares era a área do terreno. Uma parte do terreno a gente financiou no banco e a outra era um dinheirinho que eu tinha, que daí eu vendi aquela outra casa que eu tinha e a gente emendou com um pouquinho que o meu pai emprestou, o pai dela, mais o meu tio, mais outro cunhado, a gente juntou um montante e acabamos dando aquele valor. Uma parte a gente assumiu na empresa fumageira também, né?
E foi dali para frente era só trabalho e mais trabalho. O trabalho com o fumo durou até 2011. Daí a gente foi reduzindo, Sebastião. De 100 a gente passou para 70 mil, depois passou para 50, depois para 45, depois, quando foi no último ano, a gente já estava com 35 mil pés de fumo. Era hora de mudar de atividade. Só essa construção lembra a época do fumo. É a antiga estufa, transformada em sala de ordenha. No lugar das lavouras, tem pastagem agora. E nesse tanque, o resultado da principal atividade hoje, que começou quase que por acaso. Nós tínhamos, na época, 5 vacas. 5. E a gente fazia queijo, só porque era muito queijo. E o caminhão do leite passava na frente da casa. Daí o pessoal dizia assim, por que vocês não vendem leite também? Daí um domingo eu peguei a amostra do leite, falei com o motorista do caminhão, ele assim, vou levar. Levou a amostra, na terça-feira o caminhão encostou perguntando onde estava o leite. Mas não tinha nem resfriador. Daí então a gente comprou um resfriador e a gente comprou na época mais uma vaca também. A gente começou a entregar leite para o laticínio. A gente tirava uma média de 50 litros por dia, quando a gente começou. As frases na parede da sala de ordenha foram escritas pela Edneia. Demonstrações de fé, de esperança, gratidão também. Pelas conquistas, pelos resultados. Foi o leite que revolucionou os negócios e a vida do casal e da família. Hoje eles têm pelo menos 30 vacas no plantel, 16 em lactação e uma produção que já chegou a 22 litros de cada animal por dia. Só está menor agora por causa da época. A vaca dia hoje está em torno de 16 litros e meio. Agora é um período que sai da pastagem do verão para a pastagem do inverno. Daí diminui um pouco. E também algumas vacas estão secando. Daí elas já produzem menos. O desempenho dos animais, o trabalho do Cláudio e da Edneia e a gestão da atividade são acompanhados de perto pelo Senar. Cláudio e Edneia são alguns dos milhares de produtores Brasil afora que fazem parte do ATEG, o Programa de Assistência Técnica e Gerencial do Senar. A gente fez parte do primeiro grupo, né? E agora a gente está fazendo parte do segundo grupo novamente. Antônio é o agrônomo responsável pela aplicação do programa aqui. Este procedimento é para avaliar o desempenho dessa bezerra. Aqui eles observam a pastagem em um dos piquetes. Agora a gente está com azevém, está com trigo, com aveia, agora para o inverno. A gente já começou a plantar, já germinou uma parte. A nutrição, a sanidade, a produção e reprodução e o manejo, tudo é avaliado e os dados são lançados num programa de gestão no computador. Facilita, organiza e deixa bem claro o desempenho da atividade. Desde uma agulha, de uma seringa, de uma ração, do medicamento, de 1 quilo de prego, vai tudo para anotação. Os números comprovam a importância da gestão e a evolução da atividade. De julho de 2019, quando começou a ser aplicado o ATEG aqui, até junho de 2020, a produção média de leite foi de 6.087 litros. No segundo ano, pulou para 7.597, quase 20% de aumento. De julho de 2021 até março deste ano, a média de produção chegou a 8.361 litros de leite, o que já representa mais de 27% de aumento em relação ao primeiro ano. E é interessante notar que, quando esses dados foram fechados, faltavam ainda 3 meses para completar mais um ano de avaliação. A gente conseguiu fazer tudo dentro das possibilidades da gente, né? Com coisas que mais a gente tinha, né, Sebastião? Mas com técnicas. Se você não buscar novas fórmulas, né, você não consegue decolar. A gente está hoje aqui na atividade leiteira, com o apoio do Senar, apoio do sindicato. A gente só tem a ganhar. Agradecer a todos que nos ajudaram também para poder chegar aqui. A humildade é uma das características do Cláudio e da Edneia. O respeito e a honestidade também.
Foi com esses valores e sempre em busca de conhecimento que eles cresceram, formaram família e fazem planos. O da sucessão é um deles. Cláudio Edneia tem 2 filhos, Simon e João Augusto. Os meninos viveram as transformações e os desafios que os pais enfrentaram. Uma grande inspiração para mim, eu acho que eles são bem guerreiros. Tudo que eles passaram, estamos aqui hoje firme e forte, como sempre, nunca desistindo dos objetivos e fé em Deus, tudo vai dar certo. João Augusto tem 17 anos. Ele diz que sempre gostou do campo e que já sabe que profissão vai seguir. Tomara que dê tudo certo para fazer agronomia, né? Simon tem 21 anos. Ele é motorista de caminhão. Quando ele e o irmão não estão no trabalho, estão aqui, ajudando os pais na lida do leite. Eles gostam de ajudar também, né? Então, vamos ver se eles vão querer ficar amanhã depois aí trabalhando, tocando para frente, né? Independente das escolhas, legado eles já têm. Os mais importantes na vida. Palavra de mestre. Uma das heranças maiores que tem se chama o respeito, a educação, né? Que a gente ganhou lá do pai, da mãe, e trabalho com muito orgulho. Cuido dos meus bichinhos com bastante dedicação. A gente cuida delas e elas dão retorno pra gente, né? A agricultura catarinense é uma das mais dinâmicas, diversificadas e competitivas do Brasil. Seu desenvolvimento e sua modernização contam com o apoio da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Senar Santa Catarina. A FAESC, em perfeita sintonia com os sindicatos rurais, promove a defesa técnica e política do agronegócio Barriga Verde. E o Senar qualifica e capacita os produtores rurais e suas famílias para a permanente busca da eficiência no campo. FAESC e Senar, instituições a serviço do setor primário da economia catarinense. Nossos cumprimentos especiais para a família do seu Cláudio Anacleto Costa. O nosso resenha de hoje termina por aqui. Um bom final de semana para você e sua família. Até semana que vem.